é véspera de Natal, vou falar um pouco de uma passagem, eu acho que de grande importância, da vinda do Messias. Então, todos aqui têm ciente disso, que Natal não é Papai Noel. Todos, eu tenho certeza, têm ciência disso aqui. Natal significa o nascimento de Jesus. Passou pelas mesmas dificuldades que eu e você passamos. Então Jesus, ele desfrutou desse momento, tão que às vezes nós reclamamos, difícil de viver da vida. Então Jesus vivenciou isso aí. Então Jesus, ao mesmo tempo, era homem, mas ao mesmo tempo também era Deus. Jesus sentia dor na questão física, sentia cansaço, mas em nenhum momento essas limitações humanas tirou do propósito eterno. Então Jesus veio mostrar para mim e para você que é possível ser um homem de Deus, caminhar para a perfeição. Não somos perfeitos, e Jesus teve esse privilégio de sentir essas nossas fraquezas. Então eu creio que Deus fez isso e mostrou a ideia para nós através de Jesus. É claro que muitos teólogos, muitas pessoas questionam até o nascimento de Jesus. Diz que isso é historinha, que é impossível o que Maria fez. Isso não existe, isso não tem lógica. Mas servir a Deus não é ter lógica. Servir a Deus é se lançar no sobrenatural, é se entregar mesmo, se entregar sem reservas. Como nós cantamos aqui, até estava brincando no ensaio, se entrega mesmo, eu me entrego a ti. Então Jesus, ele se entregou tanto ao nível do propósito, que ele nos ensina com a vida dele. Mas eu quero falar aqui hoje essa importância desse Salvador, de ser salvo, de a pessoa que trouxe salvação para nós. Então abre a tua Bíblia em Mateus 1, versículo 18. Mateus 1, versículo 18. Obrigado, Pedro. Mateus 1, versículo 18 até o versículo 21. Diz assim, versículo 18: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em um sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Gente, alguém que já leu essa história, e como diz uma linguagem que gosta de usar assim um pouco, e já viajou um pouco assim, nessa história aqui, a gente lê assim: ah, Maria, Virgem Maria, poxa, legal, tem um filho, mulher de Deus. Alguém já parou para pensar o que a Maria e José vivenciaram? O choque que eles tiveram? Você já parou para pensar o nível que José venceu o machismo? Se fosse hoje,
Você casar, tá noiva, José estava noiva aqui, com Maria, está de boa, fazendo os planos, de repente Maria chega, meu bem, eu estou grávida. Quem é o safado? Quero matar ele agora. Como é que pode? Estou me guardando, estou guardando para ti, nós estamos noivos, comprometidos, e estou pronta essa comigo? Irmãos, eu vejo assim, a questão de carregar a presença de Deus, é um nível tão assim forte, de responsabilidade, que atinge até a nossa própria verdade, e as nossas próprias convicções. Carregar algo divino, não é para qualquer um. Carregar algo divino vai até nos confrontar e até atingir pessoas que estão perto de nós, mas os nossos posicionamentos vai mudar a mentalidade de pessoas. Imagina José e Maria. José e Maria tendo essa responsabilidade. Maria não tem que ser idolatrada, Maria tem que ser honrada. Foi uma mulher de coragem, teve disposição para encarar e até mesmo correr o risco de perder um grande privilégio de um futuro casamento. Maria, por causa de carregar a presença do Senhor, gerar o Salvador, Maria correu todos esses perigos. Imagina, o que Maria não foi falada? Rapaz, essa mulher só tinha cara de anjo, hein? Olha, era apressadinha. Já está aí, já pulou a cerca, nem casou, rapaz. Ou você acha que não teve isso? Ou você acha que só é no nosso dia de hoje que isso acontece? Imagine Maria indo para o culto, chegando no culto, aí a outros irmãos aí, ó, a santinha do pau oco aí, diz que está grávida, diz que é de Deus. Que uma pouca vergonha, rapaz, isso. Diz que está carregando algo divino. Esses comentários, com certeza, ocorreu. E se fosse o nosso dia de hoje, já estava na internet. Já tinha lançado um vídeo, colocado no Instagram, no YouTube. Já tinham montado um podcast e levantar e julgar já a pessoa. O que tu acha de Maria? Rapaz, eu acho que isso aí é uma safadeza pura. Que a Bíblia diz que nós temos que fazer, na Bíblia fala que não fazer escândalo. Aí rapidinho surge um monte de crente metido a besta. Não é assim? Rapidinho surge um monte de pessoas dando conselho. Imagine as pessoas dando conselho para Maria. Confessa logo, Maria, fala a verdade. Tu vai perder, mas não está nem casado ainda, vai perder. Imagina José. Rapaz, tu vai encarar com essa mulher mesmo. Então foi algo para eles desafiador. E José, por que José também foi algo assim tão tremendo? Porque José teve também discernimento. Maria tinha tanta convicção que o Espírito Santo tinha gerado no seu útero, era do Espírito Santo, que Maria com certeza decidiu aceitar e obedecer à vontade de Deus. Não foi o que as pessoas falam e falavam, foi a decisão da convicção do que teve contato com ela. Queridos, nós já começamos a colocar algumas pontuações para o nosso dia de hoje. Nós deixamos de viver algo divino por pensamento de muitas pessoas. Maria aqui, ela está tão convicta, não, se Deus gerou em mim, porque eu não tive algo com ninguém, mesmo que todo mundo está falando, mas eu sei quem eu sou. O primeiro ponto que eu vejo aqui é saber quem eu sou. Não é saber o que as pessoas falam que você é. O que te define é Deus em você, e você acreditar quem você é realmente. A pergunta é: quem eu e você somos? Na frente das pessoas e fora das pessoas.
Maria estava tão convicta, por mais palavras de pejorativa que falava para ela, com certeza falava, mas isso não tirava Maria de ficar com raiva de Deus. Imagine só, irmãos, uma mulher que foi levantada: olha, você vai gerar uma pessoa especial, você vai gerar o Salvador, você vai carregar a salvação da humanidade no teu útero. E por causa disso, muitas pessoas até mesmo viraram as costas para ela. Agora eu pergunto: vale a pena servir um Deus desse? Se for olhar para essa visão, não tem nem lógica. Servir um Deus que acaba degradindo nossa imagem, por essa visão, não tem lógica. Mas para um crescimento e deixar um legado, uma história mais na frente para ser contada, aí sim. Então eu não tenho que pensar no agora, eu não tenho que pensar no que estão falando, eu tenho que me apegar no que está sendo gerado em mim. Primeiro ponto aqui: Maria se apegou no que estava sendo gerado nela. E o que estava sendo gerado nela era algo divino. A pessoa do Espírito Santo gerou algo no seu útero, e ela começou a ter confiança e começou a cuidar de algo divino. E hoje, cada pessoa tem um privilégio de gerar algo divino dentro de você. Em Lucas capítulo 1, versículo 34 e versículo 35, fala que o que foi gerado em Maria foi do Espírito Santo. Por que do Espírito Santo? Porque não foi contato com o futuro esposo dela. Por que do Espírito Santo? Porque Jesus estava nasceu não debaixo de pecado. Jesus nasceu vivenciando o nível de santificação, de santidade. Então não foi um contato da terra com a terra, foi o contato do céu com a terra. A terra foi só um veículo para chegar à existência do céu na terra. Maria foi apenas um veículo. Deus só precisou de Maria disponível. E quantas pessoas hoje estão disponíveis, até mesmo para por algum momento ser até visto como mau caráter, por servir a Deus. E às vezes passamos por isso. Por nós servirmos a Deus, por algum momento somos vistos como mau caráter. Maria, por um momento, foi vista como mau caráter. E eu pergunto para você aqui, rapidamente: se fosse você, mulher, e se fosse você, homem, tivesse noivo, e ela chegasse para você e falasse: meu bem, eu quero te contar algo assim, eu não sei que tu vai acreditar. Eu estava lá na minha casa, aí chegou o Espírito Santo e falou que eu vou ter um filho, e esse filho vai salvar a humanidade, e esse filho vai ser gerado do Espírito Santo. Você, homem, o que tu faria? Claro, conhecendo vocês: ô meu amor, vamos orar, vai ser uma bênção, meu amor. Claro, com certeza. Conhecendo vocês, meu Deus do céu, eu sei que vocês jamais vão falar assim: não, que é? Não. Eu falo: não, meu amor, vamos orar, vamos para o culto hoje, cultuar o Senhor, adorar Jesus, meu amor. Que bênção. Com certeza aconteceria você, isso aí. Olha aqui, Lucas 1:34, olha que fala aqui: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Eu sou virgem. Eu ainda não tenho relação com homem algum. Eu estou me guardando. Aí ela vem e respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, entre o santo que há de nascer,
será chamado Filho de Deus. Então, Maria, é o seguinte: não vai ter nada de contato não vai ter nada de relação caído, não. O relacionamento vai vir do alto, vai vir e gerar em você. E Maria acreditou nisso. Maria acreditou que ela decidiu obedecer à vontade do Senhor. Irmãos, obedecer a Deus nos traz aparentemente muitos prejuízos. Obedecer a Deus, nós vamos perder até muitas coisas. Obedecer a Deus, nós vamos perder até muita popularidade. Quem está entendendo a mensagem que eu estou falando aqui, irmãos? Como é que é, pastor? Obedecer a Deus. Quem obedece a Deus realmente, se entrega realmente, ele vai até perder muita popularidade. Porque o problema nosso, às vezes, é a popularidade que nos tira da intimidade com Deus. Maria não deixou isso acontecer. Com certeza Maria era conhecida. Todo mundo sabia onde Maria morava. Mas Maria não deixou a popularidade, os falatórios, tirar do privilégio de obedecer à vontade de Deus. Maria decidiu obedecer, se guardando. Quem obedece a Deus se guarda. Quem obedece a Deus protege o que está sendo gerado. Maria aceitou obedecer à vontade de Deus. Salmo 119 diz, Salmo 119, versículo 10: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Agora entenda uma coisa aqui, irmãos. Um ser perfeito sendo gerado em um útero de alguém que não é perfeito. Olha que choque. Quando eu começo a estudar a palavra, eu começo a rir e ver assim a grandeza de Deus. Um ser perfeito sendo gerado em um útero que não é perfeito. Uma mulher com as suas limitações. As mulheres que ficaram grávidas aqui sabem que quem fica grávida não procura fazer algumas loucuras. Tem algumas dores que faz, mas tudo bem, cada um é cada um. Mas quem está grávida procura se guardar algumas coisas, proteger, procura falar até mesmo com a criança que está sendo gerada. Imagine Maria ali, decidiu obedecer a Deus, e ela começa a ter um contato com a própria pessoa que estava sendo gerada na sua barriga. Eu imagino Maria conversando. Ô Jesus, rapaz, Jesus está me dando trabalho, hein? Jesus, eu estou te carregando aqui, mas o negócio está difícil. E imagina Maria conversando com o próprio Jesus, e entendendo que Jesus era filho dela, mas filho, Jesus homem. Maria foi mãe, Maria foi mãe de Jesus homem. E qual a diferença entre Maria e nós hoje? Qual a diferença? Pastor, só quer dizer que eu, como um homem, eu vou ficar grávida? Qual a diferença hoje? Maria, ela gerou. Maria gerou Jesus, que ainda ia morrer por mim. Hoje nós estamos gerando um Cristo que já está ressuscitado. Posso ouvir um amém, gente? Pelo amor de Deus. Fala comigo assim: Maria gerou um Jesus que ia morrer por mim. Então ela gerou um Jesus que ia morrer por você. Hoje nós estamos gerando em nós um Cristo ressuscitado. Ele não vai morrer. Hoje quem tem que morrer somos nós, para que Cristo se manifeste em nome de Jesus. E Maria nos ensina hoje, para mim e para você, que gerar o Cristo
Não é de qualquer jeito. Maria começa a gerar, começa a ter as convicções, né? E Maria começa a entender o processo. E por que nós estamos gerando um Cristo ressuscitado? Entenda o que eu vou falar aqui, ó. Olha aqui, em Colossenses capítulo 1, versículo 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que Cristo em vós, fala comigo esse Cristo em mim. Olha só a responsabilidade, irmão. Que Cristo em mim é o que? É a esperança da glória. E aí o próprio Paulo fala em Gálatas algo tremendo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4, versículo 19. Em Gálatas 4, 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto. Olha que doideira. Paulo dizendo: estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Dores, irmãos, gerar Cristo em nós gera ter dores. Não são essas dores que nós sentimos, essas crises que nós passamos, esses confrontos que nós temos, que mexe no nosso emocional, e até rejeição que passamos, que é preciso passar, que gera uma dor, é sentir dores de parto. As mulheres que tiveram filho aqui, vocês tiveram filho, como é que vocês tiveram filho? Está nascendo. Foi assim? Eu duvido quem foi a doida que viveu assim. Está nascendo. Está nascendo. Ai, duvido. Ai, está nascendo. Ai, estourou a bolsa, estourou. Porque quando a Bíblia fala dores de parto, Paulo está mostrando, gente, gerar Cristo ressuscitado não é assim não, facinho não. Gerar o Salvador dentro de você, se alimentar do nível de salvação, assim como Maria gerou Jesus que ia morrer, hoje nós estamos gerando um Cristo que morreu, ressuscitou e está ressuscitado, está gerando em nós, e nós estamos sendo transformados dia por dia. Então todo dia tem um Natal. Jesus está nascendo em algumas áreas em nossas vidas. Então o Natal nosso não é só dia 25 e 24. O Natal nosso é todo dia, porque Jesus sempre em alguma área das nossas vidas, com o seu caráter, Ele está nascendo, quando deixamos Jesus nascer. Então Maria teve essa disposição de obedecer. Mas aí José, além de Maria, teve essa disposição, mas teve José também. José homem, caba macho. Esse caba aqui, eu acho que é o caba mais macho da Bíblia, foi José. Desculpa eu vou falar aqui, irmão, está sendo gravado, mas eu vou falar. Imagina José andando, e os caras, o corno, fosse contigo, quem é corno aí? Só que José, ele começa a ter discernimento. Ele deixou Maria secretamente, entendendo o seguinte: eu vou deixar aqui, porque eu preciso entender esse negócio. Se é Deus que falou, eu preciso compreender isso. Olha o nível de sabedoria. Compreender as coisas de Deus, irmãos, requer disposição e discernimento. Começar a ler as coisas que estão acontecendo. E José, quando fala aqui, ó, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Esse de deixá-la secretamente é o nível de proteção que ele resolveu proteger ela. Olha, eu vou deixar você, vamos ficar por aqui, eu vou procurar me alimentar disso, vou ter discernimento do que está acontecendo,
ele não se perdeu. Ele não se perdeu nos comentários, mas ele procurou responder de maneira, ele procurou perguntar a Deus e ter resposta de maneira correta. Então cuidado, tá? Quando você quer ouvir a voz de Deus, procura ouvir a Deus de maneira correta. Não procure ouvir a Deus porque que você quer, procure ouvir a Deus de maneira correta. Porque quando se trata em carregar o nível de presença de Deus, não é de qualquer jeito, é com muitos detalhes. Não se trata apenas de mim, se trata de quem está comigo. Não se trata, irmãos, carregar a presença de Deus não se trata apenas de mim. Quem está comigo tem que se beneficiar da presença que eu estou carregando. Maria começa a carregar o Salvador, e José começa a entender pelos posicionamentos de Maria. Versículo 20: enquanto ponderava destas coisas, Mateus 1:20, enquanto ponderava estas coisas, eis que ele apareceu em um sonho. Apareceu o quê? Fala comigo, sonho. Irmãos, quando Deus mostra algo em sonho para mim, é porque alguma coisa Deus quer falar. Ou está acontecendo, ou Ele quer prevenir. Então Deus fala em sonhos. Você entende que José em nenhum momento deixou a alma falar, porque nessas horas a alma fala. Fala ou não fala? Nessas horas a alma vai falar. O que a alma vai falar, pastor? O que a alma vai falar? Rapaz, tanta mulher, por que tu não deixa logo ela? Está vendo que isso não tem condições? Olha, eu estou sentindo, tu é um bom homem, mas a alma de José não direcionou ele. José não deixou o seu emocional liderar ele. José deixou ser liderado pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em um sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas. José, relaxa. José, o que a Maria falou, o que a Maria estava sendo gerado, é algo sobrenatural, José. José, é o céu realmente que está trabalhando e trabalhou no útero da Maria. José, o que Maria está carregando é realmente a salvação da humanidade. José é apenas um instrumento, José está sendo. Não temas, receba Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, o que é do Espírito Santo, que é gerado em nós, não traz divisão. Se algo traz divisão e é do Espírito, não é do Espírito. Porque o que é gerado do Espírito não traz divisão. Eu conheço uma pessoa, que ele falou bem assim, que estava orando, porque Deus mandou ele orar para a mulher dele morrer. É doideiro o negócio. Deus falou para ele: começa a orar para tua mulher morrer, porque tu vai casar com outra. Eu não acredito que Deus faça essas coisas, irmão. Não dá para acreditar. Já pensou? Ô Senhor, mata minha esposa, pai, que eu estou doido para casar com outra ali. As coisas do Espírito não quebram princípio. As coisas do Espírito, irmão, não traz divisão. E aqui você vê o que Maria, gerando algo do Espírito, não fez ele se separar. Trouxe foi unidade. Quem gera aquilo do Espírito, ele não anda caminhando por uma divisão, ele anda caminhando por uma unidade. Aonde ele chega, ele não divide. Ele chega, ele une. Porque quando se trata céu, não se trata de divisão, se trata separação de pecado. Aí sim. Mas do Espírito, nós temos gerado do Espírito. A questão é eu trazer o nível de unidade. E quem tem discernimento,
ele vai automaticamente, ele vai se alegrar por ser justo, não porque é perfeito, por ser justo, por se apropriar na justiça de Deus. Quando ele fala aqui, o justo, em Salmo 64, versículo 10. Salmo 64, versículo 10. O justo se alegra no Senhor, e nele confia. Os retos de coração, todos se gloriam. Quando ele fala aqui o justo, ele não está dizendo que a pessoa é perfeita. Ele está dizendo que a pessoa decidiu se apropriar na justificação de Deus. José era justo, mas não perfeito. Por que justo? Porque ele procurava priorizar a justiça de Deus. Ele procurava priorizar a vontade de Deus. Então ser justo não é ser perfeito. Nesse sentido aqui. Fulano é justo. Ele não é perfeito, mas ele é justo porque ele procura ter discernimento e se apropriar na justificação de Deus, que a justificação nos torna justos, justificado em Jesus. Então José teve esse privilégio. José alcançou esse patamar, não deixou o emocional tirar ele do privilégio de ver o Messias, o Salvador, nascendo. José acompanhou tudo. José viu, juntamente com Maria, Jesus nascer. Nasceu como uma criança pequena. Eles deram a paternidade. Eles não atrapalharam o processo de Deus. Eles não atrapalharam. Irmãos, olha que responsabilidade. Deus entregou um projeto do céu para duas pessoas. Por isso que eles têm que ser honrados. E não adorados, mas honrados. Olha o privilégio. Os dois decidiram abraçar o projeto, mesmo tendo um choque emocionalmente entre eles dois, mas eles resolveram se apegar em Deus e entender numa concordância pelo Espírito Santo, e o Espírito levou eles a entender que eles precisavam estar juntos nesse projeto, de compreender o grande projeto da humanidade, que é a salvação. Os dois vivenciaram isso. Ser justo, eu vou ter discernimento em Deus, por ter o Espírito Santo na minha vida. Fala comigo assim: o Espírito Santo vai me fazer ter discernimento. Agora, ter discernimento pelas coisas do Espírito Santo, eu vou ser chamado de louco em algumas situações. Em 1 Coríntios 2,14, 1 Coríntios 2,14 fala: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Irmãos, coisas que Deus manda fazer, a gente não consegue entender. É claro que nós temos que ter noção, tem que usarmos a inteligência. Nós temos que usar uma inteligência. Nós temos, por exemplo, um culto, tem hora para começar, hora para terminar. Nós temos que ter essa inteligência. Entendeu? Você tem que estar aqui, amanhã a mãe vai trabalhar, eu vou ficar aqui. Não, Deus está mandando ficar. Vamos ficar. Eu ia até 1 hora porque Deus está falando. Isso tem que ser uma coisa clara acontecer. Mas tem muita gente usando Deus e falar que é Deus que está fazendo. Não é. Quando é Deus fazendo, mesmo falatório surgindo, se é Deus fazendo e eu tendo discernimento do que é Deus fazendo, logo cai por terra todos os falatórios. Irmãos, quando eu fui ser consagrado a pastor, eu me lembro o panavoeiro que foi na igreja. Rapaz, esse menino aí não tem para ser pastor, não tem. Olha o jeito dele, olha como é que ele fala. Ele não fala que nem pastor. Olha a entonação de voz dele. Ele não tem como ser pastor, não.
que ele chega para falar, boa noite, Pai do Senhor, olha, ele não fala bonito. Não tem. Então, é nisso que eu tentei entrar nessa vibe aí. Mudar minha voz, mudar a entonação de voz, mudar até minha roupa de vestir. Mas não consegui. Eu estava mais preocupado em ser aprovado com as pessoas do que ser aprovado em Deus, sem perder o estilo que Deus nos quer nos usar. E aí entra essas coisas aqui, entra isso aqui. Quem não entende algo espiritual, ele vai enxergar alguém, não, isso é um louco, isso não vale nada, não, isso aí é um bandido, rapaz, não, isso aí não, isso aí, ó, assim, é 10 dias, é fogo de palha. Quem tem discernimento, rapaz, isso aí, ó, Deus está fazendo alguma coisa aí, Deus está mexendo em alguma coisa aí, Deus está fazendo algo diferente aí, porque Ele consegue ler o que está acontecendo, Ele faz leitura do que está acontecendo, porque Ele tem discernimento. Quem não é espiritual, o negócio está pegando fogo, para ele não fede nem cheira, não fede nem cheira, o negócio está desabando, tanto faz. Pastor está se matando. Ah, é? Legal. Não mexe. Agora, quem é espiritual, não. Ele consegue ver a pressão. Ele consegue entender, rapaz, no nível de pressão. Olha, vamos orar mais, vamos buscar mais. Isso aqui não é normal, é algo espiritual. Precisa romper em nível de oração. Irmãos, quando as irmãs daquela igreja sonham e falam, pastor, eu tive um sonho com o senhor assim, sabe o que eu faço? Eu vou orar. Porque eu entendo que é algo espiritual. Não é normal, isso é normal. Não. Tem coisa que não é normal, não. É algo espiritual. E Deus vai mostrar para pessoas. E quem é espiritual, opa, isso aí não é um sonho qualquer, não. Isso aí é algo espiritual. Agora tu comeu mais 10 pizzas, e mais 10 Coca-Cola, foi dormir. Aí tu olhou um monte de bicho, um monte de... Não, isso aí não é demônio, não. Isso aí é tua barriga estava muito cheia, tinha que rotar. É só isso. Então estava empanchado e tinha que rotar, só isso. Eu estou mostrando aqui um equilíbrio que tem que ter. Pastor, eu tive um sonho. Qual o sonho? Rapaz, eu tive um sonho que eu olhava assim, uma coisa assim. Tá o quê? Um negócio assim. Não, tem que ter algo claro. Tem que ter um significado, para eu poder entender algo espiritual isso. Um dia desse, a Cláudia teve um sonho. Sonhou que a área da minha casa caía. Eu podia falar assim, não, está repreendido. Vamos orar. Porque é muita coisa. É o diabo querendo armar para cima de mim. É o diabo querendo degredir mais com uma situação. É o diabo armando uma armadilha. Quando fala casa, é algo espiritual. Casa, estrutura. Eu preciso estar atento com o que Deus está falando. E qual é o tema do ano? Olha só, vivendo na plenitude. Então o diabo está furioso. Rapaz, eles vão viver na plenitude. Eles vão alcançar algo divino. Eu vou ter que armar alguma coisa para acabar com isso. Irmãos, esse é o ano de nós estarmos caminhando para o final. Caminhando para o final. Olha só, Maria, juntamente com José, recebe a responsabilidade de cuidar do cumprimento da profecia de salvação para a humanidade. Versículo 1 e capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus,